Abençoados, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus, graça e paz a todos vocês que nesse momento nos assiste por este vídeo. Nós vamos falar de um tema bastante interessante, um tema que promete trazer mudanças permanentes na sua vida. Nós vamos falar sobre a predestinação e a soberania de Deus. A predestinação e a soberania de Deus. Já de começo eu quero dizer aos eleitos de Deus que o assunto da predestinação é um assunto bíblico. A predestinação é um ato da soberania de Deus. Deus, ele é o autor da salvação. Deus, desde antes da fundação do mundo, nos predestinou para a sua glória. Nós somos predestinados. A etimologia da palavra predestinação é pré, antes. Destino significa que Deus, antes da fundação do mundo, nos destinou para a salvação. Há uma diferença da presciência para a predestinação. O apóstolo Pedro disse que Deus nos escolheu segundo a presciência. E o apóstolo Paulo disse que o Senhor nos escolheu segundo a predestinação de Deus. Há uma diferença. Nós sabemos já de cara que Pedro não foi escolhido por Deus para lançar o fundamento à igreja gentílica. Então a ideia de Pedro era que Deus tinha um conhecimento prévio de quem seria salvo. É isso que os legalistas, aqueles que são contra a predestinação, dizem: não é que Deus sabia, porque Deus é onisciente, Ele sabe lá na frente quem vai ser salvo ou não. Certo, sim. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Só que a predestinação não é uma presciência somente. É uma determinação de Deus. Deus determinou antes da fundação do mundo. É diferente de falar que Deus sabia lá na frente. Uma coisa é falar assim: Deus, ele sabia quem vai ser salvo e quem não vai ser. A outra coisa é você dizer assim: não, Deus, antes da fundação do mundo, determinou, predestinou, pré, antes, destino. Deus, antes da fundação do mundo, destinou os vasos de ira para a perdição e os vasos de misericórdia para a glória que Ele mesmo preparou de antemão. Romanos capítulo 9, vamos direto à palavra, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, é conhecido como o capítulo da soberania de Deus, Tem até aí um subtítulo em algumas bíblias, que eles colocam aí a soberania de Deus. Engraçado que eles colocam e eles mesmos não entendem, são contra a predestinação, muitos, porque a predestinação faz parte do assunto da graça. É uma das multiformes sabedorias de Deus. Deus tem várias formas de manifestar a sua sabedoria. A predestinação faz parte da mente de Cristo. Todos os assuntos concernentes à graça faz parte da multiforme sabedoria de Deus. Predestinação, duas sementes, autoridade do cristão, carne e espírito, pré-existência, mais um tema aí, rudimentos versus graça, lei versus graça, Então a graça é multiforme, são muitos temas a respeito da graça de Deus, mas muitos mesmo. Então a graça é um crescimento contínuo, por isso é necessário que você cresça nesse conhecimento, é necessário que você, que de repente ainda pertence a uma denominação chamada evangélica, é necessário que você deixe os rudimentos da doutrina de Cristo. Sim, da doutrina de Cristo.
para avançar para o que é perfeito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1, ele disse que é necessário que deixemos os rudimentos da doutrina de Cristo para avançarmos para o que é perfeito. Se você ficar agarrado com Jesus de Nazaré, com o que Jesus de Nazaré praticou e fez, você vai praticar um judaísmo, porque Jesus de Nazaré, ele foi judeu, ele nasceu judeu. Então, se você o imitar, você estará imitando um judeu. E o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Cristo foi o nosso substituto. É necessário que você avance. Os princípios elementares da doutrina de Cristo, ela tem uma função, é um leite. Imagine uma criança, é necessário que uma criança se alimente de leite, não é verdade? Até um certo tempo, porque chega um período que ele tem que deixar o leite e se alimentar de algo sólido, que traga substância, né? Paulo disse para discernir o bem e o mal. Para que você possa discernir o bem e o mal, é necessário que você avance nessa graça. E o assunto da predestinação é um alimento sólido. Então, a minha oração nesse momento é que os olhos espirituais do seu coração, você que ainda não entende esse assunto, eu recebo que o Espírito da verdade te revele e me use para te ensinar o Evangelho da graça de Deus. Vamos lá em Romanos capítulo 9, versículo 14. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículo 14 em diante. Não, vamos ler aqui do versículo 6, né, do verso 6. Romanos, capítulo 9, versículo 6 em diante, diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Falou, nem todos que são de Israel são israelitas, já começa aí. Cristianos pensou que toda a nação de Israel era descendente de Abraão, não. Deus tem uma linhagem que começou lá atrás, em Gênesis 3,15, quando Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, né? Quando Adão desobedeceu a Deus, então Deus decretou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali Deus determinou duas sementes: a semente da serpente e a semente da mulher. Da semente da mulher veio a descendência de Abraão, né? A descendência de Davi, de Jesus Cristo, a nossa. Alô? Nós somos descendentes de Abraão. Por isso Paulo diz a Abraão, nosso pai. Não que Abraão foi pai de Paulo segundo a carne, mas Abraão foi descendente da mesma linhagem de Paulo. Mesmo podemos falar quando a Bíblia fala Jesus, filho de Davi. Não que Jesus geneticamente foi filho de Davi. Jesus de Nazaré foi filho de José e Maria, mas segundo a sua descendência veio da descendência de Davi. Então a promessa de Deus é para os descendentes de Abraão. Nós fazemos parte. Por isso Paulo diz aqui que nem todos os que são de Israel são israelitas, porque existe a descendência de Ismael e de Israel. Alô? Por isso a palavra diz: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não menciona o nome de Esaú. Por quê? Não menciona o nome de Ismael. Por quê? Alô? Nem todos que são de Israel são israelitas. Abençoados, aprenda isso. Há duas sementes na face da terra. Receba essa verdade. Existe o joio e o trigo, árvore boa, árvore má. Ali na cruz do Calvário, da direita, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda, ali Deus estava mostrando para o mundo todo que existia duas sementes sobre a face da terra. E as ovelhas do Senhor, né, que aquele da direita pertencia, né, à ovelha de Cristo, às 100 ovelhas de Cristo, como nenhuma ovelha pode se perder. Esse da direita disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Né? O Filho de Deus, ele reconhece o senhorio de Cristo. Uma ovelha do Senhor entende e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Pode estar aí uma ovelha aí perdida aí nos ismos da vida, aí na vida, né, no mundo, às vezes nas drogas, às vezes aí
em prostituições e também, infelizmente, às vezes até no mundo do crime, mas é uma ovelha de Cristo, e no tempo de Deus essa ovelha vai ouvir a voz do bom pastor e virá. Não, quando eu digo virar, não é que vai ser crente, não. Virar é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor em seu íntimo, em seu espírito. Porque isso nós não vemos, isso é uma obra do Espírito. Alô? É o Espírito que convence, é o Espírito que inclina, é o Espírito que conduz. Então uma ovelha do Senhor, ela não pode se perder. João capítulo 10, verso 26 e 27 diz: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, verso 28. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você é uma ovelha do Senhor. Quem sabe estou falando aí para uma ovelha que está aí, sabe, se sentindo do quinto dos infernos, porque o seu pastor, o seu líder, antigo líder, disse que se você errasse ou pecasse, você estaria no inferno e não teria mais salvação para você. Eu quero te dizer, trazer uma boa nova para você. Você é uma ovelha do Senhor. Você não pode se perder. Você está nas palmas das mãos de Cristo, e das palmas das mãos do Senhor ninguém, nem eu, nem nenhum líder religioso, ninguém pode te arrebatar. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem nenhuma criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você é uma ovelha de Cristo. Lembre-se disso, uma ovelha do Senhor. E porque você é uma ovelha, você entende esse assunto da predestinação. Perceba isso aí no seu espírito. Olha o verso Romanos 9, 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac, olha o que eu disse para vocês, em Isaac será chamada a tua descendência, viu? Em Isaac, na descendência de Abraão. Versículo 8. E isto não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Alô? Versículo 10. Não, verso, agora 10 não, deixa eu ver aqui, verso 9, Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isto, mas também Rebeca, quando recebeu de Isaque, nosso pai. Verso 11. Preste atenção no verso 11. Olha a soberania de Deus. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, alô, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não tendo feito bem ou mal. E olha que tremendo. Versículo, estou lendo Romanos, capítulo 9, verso 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então a predestinação, a salvação, não é pelas obras, mas é pelo decreto. Eles não tinham nascido, não tinham feito bem ou mal. Veja, eles não tinham ainda se vestido de um corpo de carne. E Deus já tinha determinado, alô, quem seria dele, quem não seria dele. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus soberano. Deus, ele não pede conselho a ninguém, ele determina porque ele é soberano, ele é Deus, ele é Senhor. E nós, como ovelhas de Cristo, recebemos isso. Richardson, então eu sou um boneco? Não, não somos bonecos, somos filhos de Deus, abençoados, predestinados. O Senhor inclinou o nosso coração para crer. A palavra diz que Deus põe o querer e Ele mesmo faz o realizar. Se você quer a Deus, é porque Deus pôs esse querer em você. E Ele faz o realizar.
Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou em vós a boa obra há de terminar. E Filipenses 2,13 diz que Deus efetua o querer tanto realizar, segundo a sua boa vontade. Não é segundo a vontade do presbítero, do pastor, do apóstolo, seja lá quem seja, é segundo o decreto, a soberania de Deus. Nós somos predestinados segundo a soberania do Senhor, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Olha o verso 12, Romanos 9,12. Foi-lhe dito, agora o verso, isso mesmo. Verso 12, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Deus já tinha determinado que o maior, que foi Esaú, que foi o primeiro, né, serviria o menor, que foi Jacó. Jacó nasceu agarradinho ali nos pés de Esaú, mas pensando que Esaú seria o primogênito, o maior servirá ao menor. Deus já tinha determinado isso, abençoado, e vai ter que acontecer, ele tinha que acontecer. O que Deus determinou para a sua vida vai acontecer. Você querendo ou não, você não vai convencer a Deus. Você não vai deixar Deus assim, poxa, eu fiquei tão, eu fiquei tão sensibilizado, ele está querendo mudar uma vontade que eu determinei para a vida dele, eu vou mudar. Não, abençoados, a palavra diz que nós caminhamos em boas obras, preparadas de antemão. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. A palavra diz que o Senhor já nos deu boas obras, preparadas de antemão, para que caminhássemos nelas. Então, se você está nesse caminho, porque Deus já preparou essa boa obra de antemão, e tudo coopera para o teu bem. Tudo coopera para o teu bem. Creia nessa verdade de Deus, abençoado. Teu caminho está traçado, determinado por Deus. Ninguém vai antes da hora. Ninguém sai desse... ninguém chega nessa terra na hora errada e ninguém sai dessa terra na hora errada. Deus, ele determinou tudo desde antes da fundação do mundo. Os teus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Está lá no Salmo 115. Depois você olha lá, Salmo 115, dá uma olhada nesse Salmo 115, depois dá uma lida lá. A palavra diz que os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então já estava escrito que você estaria aí, diante desse computador, celular ou tablet, me ouvindo essa verdade. Você está ouvindo o que Deus fez na tua vida desde antes da fundação do mundo. Olha que tremendo, abençoado. A pior coisa que tem é um cristão não saber da sua origem, não saber de onde veio, quem é e para onde vai. Assim está o sistema religioso. Eles não sabem quem são, não sabem de onde veio, nem sabem para onde vão, não tem certeza da salvação. Como é que uma pessoa pode desfrutar e pode viver em paz sem saber que é salvo, sempre salvo, sem saber que é um escolhido, um predestinado, um eleito de Deus desde antes da fundação do mundo? Mas os homens, os lobos vorazes e muitos líderes, até mesmo por desconhecimento da verdade, predestinados, mas que desconhecem a verdade, vão lá e amedrontam as ovelhas. Cuidado que você pode ir para o inferno, cuidado que você... Olha, a palavra diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E o inferno não é aquele inferno que a religião prega, nós entendemos, e é isso. Tem um estudo muito bom chamado O que é Inferno. Eu aconselho os abençoados a entrar aí na nossa página, Igreja de Cristo. Entra aí, mande um convite, se você não está nesse grupo, Igreja de Cristo. Tem lá um escudo, uma espada, um símbolo lá nesse grupo, porque tem vários grupos, Então o nosso grupo é a Igreja de Cristo, mas do Ministério Internacional Cristão em Graça. Então, você me envia o convite, lá eu vou te aceitar e você vai ter acesso a muitos estudos que nós temos ali, e recebo que você cresça nessa graça e nesse conhecimento de Deus, Estou me apresentando, meu nome é Richardson,
Eu sou do Ministério Internacional Cristão em Graça. Se você não tem um local onde congregar, onde se unir, né? Nós nos congregamos uma vez ao mês, não tem esse negócio de todo domingo, todo sábado, nada contra, mas abençoados, aqui nós somos livres, congregamos sim, uma vez ao mês, porque o alimento que nós recebemos aí nos sustenta aí, temos aí a internet. Abençoado, nós não podemos colocar aquela época, colocar 30, 40 anos atrás e comparar com hoje. Hoje a tecnologia está avançada. Olha aí, estou falando com milhares de abençoados nesse exato momento. Né? Muitos abençoados nos ouvem. Temos uma rádio, predestinados.net, também uma rádio web. Então, falamos, explicamos, falamos do Evangelho da Graça a milhares de ovelhas em todo o mundo. Em todo o mundo. Você acha que o apóstolo Paulo, se ele vivesse na nossa época, não usaria a internet para falar da graça? Aí chegaria aquelas pessoas, não, cuidado com esse negócio de internet. Isso afasta a ovelha de congregar. Nós congregamos, somos livres para congregar, mas uma vez por mês. E se não tiver naquele mês, vai ter no outro. Você não vai se perder por isso. Alimento aí tem, graças a Deus por isso. Né, abençoado? Então, seguindo aí no alimento sólido, né? Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos concede nessa noite abençoada. Ó, compartilhe esse vídeo agora aí mesmo. Compartilhe esse vídeo, porque você compartilhando agora, muitos abençoados vão ouvir, agora vão prestar atenção nesse tema. Né? Então vamos lá. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo. Deixa eu ver aqui. Versículo 11 já li, né? Agora versículo 12. Já li também, né? Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Verso 13, como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Deus amou a Jacó e aborreceu de Esaú antes dele nascer, antes de terem feito bem ou mal. Deus te amou antes de você nascer. Antes de você ter esse corpo de carne aí, Deus te colocar nesse corpo de carne, Deus já te amou. Sabe por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não disse Jesus? João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis frutos, que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então vamos lá em Romanos capítulo 9, agora o versículo, preste bem atenção, versículo 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Essa é a pergunta, porque a igreja de Roma estava com certeza ali impactada com essa palavra da graça. Então Paulo estava respondendo a eles: há injustiça da parte de Deus? E o apóstolo Paulo responde: de modo nenhum. Olha o verso 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então Deus, Ele faz como Ele quer. Deus, Ele quis ter misericórdia de você. Deus quis que você fosse salvo. Deus determinou isso desde antes da fundação do mundo. Abençoados, nós não temos um Deusinho qualquer não, Deus soberano, hein? É um Deus soberano, teu Deus é um Deus soberano. Aqui nós não falamos somente de boca não, mas de entendimento. Deus é soberano. No sistema religioso eles cantam lá: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Aí daqui a pouco que senta, vai o pastor: quem quer aceitar a Jesus? Como se Deus fosse uma Coca-Cola, um objeto qualquer, um aparelho desse aqui, um objeto que você pode aceitar ou pior, rechaçar.
Primeiramente, a palavra aceitar a Jesus não existe na Bíblia, em nenhum versículo. De Gênesis a Apocalipse na Bíblia você não vai encontrar essa palavra aceitar a Jesus. Sabe por que você não vai encontrar? Jesus não é objeto para ser aceito ou rechaçado. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus soberano. Existe predestinação, existe soberania de Deus, existe eleição, existe predestinação, existe decreto, segundo a sua boa e perfeita e agradável vontade. Abençoados, temos que anunciar esse Deus poderoso, esse Deus soberano. Eu recebo que você vai anunciar esse Deus soberano, Deus que te predestinou desde antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Estou lendo Bíblia, pode conferir, anote Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele fala, e fomos predestinados. Efésios capítulo 1, 11 diz que fomos predestinados nele. Então, abençoado, é Bíblia. Nós não estamos aqui inventando, a predestinação não é algo para ser inventado. A predestinação é bíblica. Romanos 8, versos 29 e 30, é um assunto vasto. Esse assunto de predestinação tinha que ser vários temas, porque são vários versos. Olha, você tem que comparar coisas espirituais com espirituais. Vamos lá, Romanos 9, versículo 15, 16 agora. Assim, por isto, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Assim é. Verso 17, porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus levantou a Faraó, para Deus mesmo mostrar o poder dele através de Faraó, e para que o nome dele, do Senhor, seja anunciado em toda a terra. Então Faraó não quis se levantar, não foram pessoas que escolheram a Faraó, foi Deus mesmo. Saber que toda autoridade constituída nessa terra, foi Deus que constituiu? Ah, não gosto do meu presidente, não. Foi Deus que constituiu. Ah, não gosto do meu prefeito, da minha prefeita. Foi Deus que constituiu. Foi Deus que constituiu, abençoado. Não existe nenhuma autoridade na face da terra que é autoridade porque quis ser. A palavra diz que toda autoridade provém de Deus. Faraó, foi um homem muito mau, fez muita maldade com o povo de Deus, mas quem levantou Faraó? Foi Deus. Deus é soberano. Quem criou o diabo? Deus. Ah, Richardson, não diga isso não. Deus não pode ter criado o diabo. Deus criou Lúcifer. Deus criou o anjo ali que desobedeceu a Deus, que criou uma rebelião. Deus criou. A palavra diz que Deus criou o destruidor para destruir. Richardson não fala um negócio desse? Sim, falo. Ou tu acha que existe um Criador à parte de Deus? Não, Deus é o Criador. Ele é o Senhor. E nós fazemos parte desse decreto de Deus. Deus, ele é o autor do filme. Nós somos aí os coadjuvantes. Ele é o autor, ele determinou. Ele já separou tudo aquilo que ele determinou para a sua vida, ele já separou, já decretou. Fique no descanso de Deus. Por isso a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe por que você não pode andar ansioso? Você não pode acrescentar um pouco da sua estatura. Você não pode mudar o que Deus decretou para a sua vida. Então, melhor repousar em Deus, sabendo que tudo que é bom, perfeito e agradável, Ele tem para a sua vida, abençoado, abençoada de Deus. Estamos chegando ao fim desse vídeo, vamos terminar aqui, né? Vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo agora 18. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Alô? Deus que endurece, hein?
Deus que endureceu o coração de Faraó. Às vezes aquele chefe lá no teu trabalho, se ele diz assim, eu não vou te promover, e Deus fala assim, mas eu que endureço, eu que inclino, eu vou inclinar o teu coração para promover o meu filho, a minha filha. E aí? Ou você acha que alguém tem poder sobre a tua vida? Não, é Deus. Deus que inclina o coração do rei. A palavra diz lá em Provérbios, Deus inclina o coração do rei. Deus que inclinou o seu coração, abençoado. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Então, você é salvo pela graça, não pelas suas obras. Porque senão você ia se gloriar. Mas você é salvo porque Deus quis que você fosse salvo. Então, é mais um motivo de você glorificar a Deus. Glorifique a Deus agora onde você está. A palavra tem que correr e ser glorificada. Dessa maneira, agradeça aí ao Senhor, Senhor, graças. O Senhor me predestinou desde antes da fundação do mundo. O Senhor determinou que eu seria um salvo, sempre salvo. O Senhor imputou em mim o dom da fé e fez com que eu cresça no Senhor. O seu Espírito me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Eu sou amado do Senhor desde antes da fundação do mundo. Agradeça a Deus, abençoado. Romanos capítulo 9, versículo 20, agora, no verso aqui 19, né? Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Quem pode resistir à vontade do Senhor? Você pode resistir à vontade de Deus? Não pode. Deus disse, vem, você foi. Quando Deus falou para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Você acha que Lázaro pôde resistir? Não. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Quando Cristo te chamou, igreja, eclésia, chamados para fora, Cristo disse, o teu nome, Maria, João, Carlos, Pedro, Jefferson, Ricardo, seu nome. Deus te chamou pelo nome e falou, sai para fora. Eclésia significa igreja, você é a igreja do Senhor, o Senhor te deu vida. Você não tinha poder de escolha, você não pôde escolher a Deus, mas Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele te predestinou, Ele inclinou o seu coração, sua mente, para que possa crer no Senhor. Abba, Pai. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Não foi por você, foi o Espírito de Deus que te convenceu e fez você crer no Senhor. Você é uma ovelha de Cristo. Abba, Pai. Romanos capítulo 9, verso 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Alô? Verso 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazendo um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus, Ele tem esse poder. Do mesmo vaso, do mesmo ventre, Ele criou vasos de honra e vasos de desonra. Do mesmo ventre de Eva saiu duas sementes. Alô? Deus, Ele tem esse poder. Do mesmo ventre, da mesma massa, Deus criou vasos de ira e vasos de misericórdia, vasos de honra e vasos de desonra. Você é vaso de honra, porque você está ouvindo essa verdade, você ama o Senhor. Senhor, como que eu posso saber, Richard, se eu sou um vaso de honra? Você ama a Deus? Você ama o Senhor sobre todas as coisas da sua vida? Você ama essa palavra de graça? Você ama? Ama? Mesmo? Você é ovelha. Você traz essa palavra como ouro na sua vida? A coisa mais importante, o tesouro escondido, né? Você é uma ovelha do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração, disse lá atrás o profeta.
Olha, se você ama essa palavra, é porque você é uma ovelha de Cristo. É uma ovelha de Cristo. Romanos capítulo 9, verso 22 agora. Romanos 9, 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição. Os vasos de ira foram preparados para a perdição, verso 23, para que também dessem a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já preparou de antemão. Olha o verso 4, os 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos parar por aqui. Abençoados, você é um vaso de misericórdia. Deus, ele criou vasos de ira para a perdição, mas também criou vasos de misericórdia, preparados de antemão. Então, depois eu vou responder aí, não dá para me ler o que está aí, né? Os abençoados estão colocando, depois eu vou ler e vou responder aos abençoados, mas o seu comentário é muito importante sobre esse assunto, porque os abençoados estão lendo o que você está comentando. E se tem alguma dúvida aí, alguém, eu sei que tem ministros competentes desse novo pacto que podem responder esta palavra. Olha, eu quero agradecer a sua audiência e fique com essa palavra, durma aí com essa palavra hoje. São predestinados de Deus. Pare para pensar. A sua pátria é lá em cima. Paulo falou, né? A Jerusalém celestial, a qual é nossa mãe. Por quê? Nós fomos gerados da Jerusalém celestial. Você não é da Jerusalém carnal, terrenal. Você é da Jerusalém celestial. Nós somos filhos da livre, filhos da promessa. Somos salvos sempre salvos, eleitos segundo o decreto e soberania de Deus. Abençoado, eu quero agradecer a sua audiência e quero te dizer que você está reinando em vida, é um mais que vencedor, é um conduzido sempre em triunfo. Compartilhe esse vídeo e que a palavra da graça corra e seja glorificada. Abençoados, te amo no amor de Cristo Jesus. Você é um eleito, mais que vencedor em Cristo. E aguarde que a nossa rádio predestinados.net ela vai vir aí com força total, trazendo muito estudo e muito louvor da graça de Deus. Eu quero deixar meu telefone aí nesse vídeo, né? Depois eu vou digitar meu telefone, agora eu vou falar, depois eu vou digitar. Se você quiser me adicionar, meu zap é o DDD 21 99843 7225 99843 7225. Eu vou colocar aí daqui a pouquinho o número do zap. Vou repetir mais uma vez. DDD 21 99843 7225. Abençoados com todas as bênçãos.